Em nosso país, a criação do Estatuto do Idoso foi um grande passo em direção a beneficiar as pessoas com 60 anos ou mais. Mas, quando eu posso ser considerado um idoso? Essa pergunta sempre ocorre em nosso canal. A partir de que idade posso me enquadrar no Estatuto e iniciar a busca pelos meus direitos? Pela Lei 10.741 de 2003, idoso é toda pessoa com idade a partir de 60 anos. Porém, para algumas situações, precisa ter mais de 65 anos. Vamos iniciar com um direito que todo idoso deve conhecer, e principalmente nesses tempos de dificuldade, é de extrema importância para o conforto na terceira idade. Estamos falando do BPC, que é o benefício de prestação continuada. O BPC, previsto na Constituição Federal, garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso maior de 65 anos. Mas é preciso comprovar não possuir outros meios de se manter por conta própria ou de receber ajuda de sua família. Tem direito ao BPC quem possuir renda familiar, mensal, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, por pessoa da família que viva sob o mesmo teto. Receber pensão dos filhos. Qualquer pessoa que tenha filhos, cônjuge ou companheiro, tem o direito a requerer em juízo o pagamento de pensão alimentícia, segundo a Lei Federal 6.515 de 1968. Basta provar a sua necessidade em receber e mostrar que a pessoa indicada pode pagar. O artigo 229 da Constituição mostra a necessidade de amparo aos pais nos seguintes termos: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Isenção de imposto de renda. Os rendimentos de aposentadoria e pensão, recebidos pelas pessoas com 65 anos ou mais, serão isentos até o valor de R$ 1.903,98 por mês, mesmo os recebidos de previdência privada. Como já existe uma isenção no mesmo valor mensal para todos os contribuintes, e a isenção extra dos idosos não exclui essa isenção geral, os idosos podem ficar com um valor mensal de até R$ 3.807,96 de rendimentos isentos, desde que pelo menos a metade desse valor se refira a rendimentos de aposentadoria e pensão, rendimentos de transferência para reserva remunerada, ou de reforma dos militares inativos, se incluem na mesma regra, lembrando que a pessoa idosa também tem prioridade para a restituição do imposto de renda, sendo inserida nos primeiros lotes. Você sabia que tem direito a ser atendido preferencialmente no Sistema Único de Saúde (SUS) e também em qualquer órgão público? Direito a atendimento preferencial. O Sistema Único de Saúde, assim como os demais órgãos e repartições públicas e privadas, deve observar o atendimento preferencial e dar prioridade aos idosos, conforme o artigo 3º do Estatuto do Idoso, sendo que os maiores de 80 anos possuem superprioridade, e isso também deve ser aplicado para atendimento. Já o artigo 15 do Estatuto determina o atendimento domiciliar para idosos que não podem se locomover. A prioridade no atendimento não se restringe às repartições públicas, mas também empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras e empresas de transporte coletivo. Isenção em transporte coletivo. O direito à locomoção está garantido nesse artigo, porém, a prioridade legal é a partir dos 65 anos, deixando para os gestores regionais decidir se atendem os idosos a partir dos 60 anos ou não, conforme a necessidade. Por isso sempre é bom se informar na Prefeitura ou no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, da sua região. Esse direito está no artigo 39 do Estatuto, bastando a pessoa apresentar um documento de identificação pessoal com foto, que comprove a idade para poder usufruir. A lei estipula a isenção a partir de 65 anos. Alguns estados oferecem a isenção para pessoas já a partir de 60 anos, sendo facultado aos gestores regionais decidir sobre essa concessão. Aproveitando que você assistiu até aqui, e deve estar gostando do nosso conteúdo, e para você não se esquecer depois, aproveita para nos ajudar e dá um curtir e um compartilhar, e se tiver alguma dúvida, pode comentar que responderemos. Vagas em transportes públicos, e estacionamentos públicos e particulares. Idosos com mais de 60 anos, têm direito a vagas exclusivas no transporte público, de acordo com o Estatuto. São reservados 10% dos assentos dos transportes públicos coletivos para estes, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. O pessoal da terceira idade também tem direito à reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir comodidade. Agora um assunto de muito interesse, ainda mais nessa fase da vida. Todos sabemos a dificuldade de manter a compra de remédios de uso contínuo, com esses preços absurdos cobrados por aí, mas agora você vai ver que é possível receber seus medicamentos de uso contínuo, de maneira gratuita.
O direito a medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente os de uso continuado, também está assegurado pelo Estatuto. Por ser uma lei federal, o direito funciona em todo o território nacional. Uma opção para a aquisição de medicamentos gratuitos ou com descontos expressivos é o Programa Farmácia Popular, disponível em farmácias conveniadas. Caso haja negativa ao direito, deve-se buscar apoio jurídico, utilizando como base legal a lei específica do Estatuto. Prioridade em trâmites de processos e requerimentos na Justiça. De acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso e do artigo 11.048 do Código de Processo Civil, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, em que figure como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Estendendo essa prioridade nos procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, defensorias públicas da União, estados, municípios e do Distrito Federal diante serviços voltados à assistência judiciária. Direito a um acompanhante em internações e problemas de saúde. Conforme o artigo 16 do Estatuto, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico. Caberá ainda ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Todo ser humano deve receber um tratamento digno e respeitoso, mas os idosos, que tanto contribuíram para a sociedade, fizeram por merecer esse tratamento. A negligência no cuidado, agressões físicas e verbais, falta de troca regular de fraldas permitindo assaduras, alimentação inadequada ou insuficiente, assim como falta de medicamentos ou assistência médica, também configuram maus tratos e estão previstos tanto no Estatuto do Idoso como no Código Penal. Se você, idoso, sofre algo do tipo, não se queime, exija seus direitos. Aproveite a vida que construiu e não se esqueça. O Senhor Jesus Cristo sempre olhará pelos seus filhos. Oração para idosos. Ó Deus, abençoe nossos idosos. Dê-lhes saúde, força e paz de espírito. Que eles possam aproveitar os últimos anos de suas vidas com alegria e satisfação. Que eles possam continuar a compartilhar sua sabedoria e experiência com os outros. E que eles possam encontrar conforto e esperança em sua fé. Amém. Aproveitando que você assistiu até aqui, e deve estar gostando do nosso conteúdo, e para você não se esquecer depois, aproveita para nos ajudar e dá um curtir e um compartilhar, e se tiver alguma dúvida, pode comentar que responderemos.